Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, com informação e análise a quente dos principais fatos do Brasil e do mundo, os fatos que marcaram as últimas horas no Brasil e no mundo. 5 horas da tarde é o novo horário da informação aqui nas tardes do ICL. Sempre com a gente, diretamente da redação do ICL, a Laura Couto, com atualização, com as últimas notícias. A Laura já está preparada também por lá. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Muito bem. E boa tarde para você que mora nesse país que tem a soberania nacional ameaçada. Não sou eu que estou falando. São duas lideranças com formação política, com trajetória muito diferentes. Zé Dirceu, o petista Zé Dirceu, com formação socialista, militante, desde a época da resistência à ditadura, falou nesse tema. E Alexandre de Moraes, que vem da direita de São Paulo, um homem de formação conservadora, mas que nos últimos anos assumiu essa tarefa de resistência democrática e agora também defesa da soberania nacional. Os dois tocaram nesse assunto num intervalo de poucas horas. É disso aqui que nós estamos falando. Alexandre de Moraes fez uma palestra para universitários e tocou nesse assunto. Ele afirmou que o projeto da Starlink, do Elon Musk, que está dentro do governo do Trump, ameaça a soberania nacional. A fala aconteceu na abertura de um curso sobre democracia e comunicação digital, oferecido pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV Comunicação. Laura Couto traz para a gente mais detalhes sobre a fala do ministro Alexandre de Moraes e depois eu volto contando o que Zé Dirceu disse numa outra circunstância, em outro evento, mas mais ou menos na mesma linha. Laura. Rodrigo, para o ministro Alexandre de Moraes, até o momento o Brasil manteve a soberania nacional porque as Big Techs dependem das antenas de cada país. Mas com o projeto da Starlink, dos satélites abaixo da órbita, a empresa conseguiria atuar sem responder à legislação nacional. Ele disse, abre aspas, é um jogo de conquista de poder sendo feito ano após ano e se a reação não for forte agora, vai ser muito difícil conter depois, Rodrigo. Exatamente, ele faz essa lembrança, Laura, de que a Starlink hoje em dia depende das antenas, porque os satélites estão a grandes altitudes, mas há o projeto da Starlink de trabalhar com satélites de baixa altitude que não precisariam de antenas nos territórios nacionais. Então, a soberania nacional, a lei, não teria como se impor se o Elon Musk resolver desobedecer às leis, como vem fazendo, aliás, como vem fazendo nos últimos anos. Bom, obrigado, Laura. Trouxe aí a fala do ministro Alexandre de Moraes, citando especificamente o Elon Musk. Por isso que a nossa chamada de hoje é trazer de volta esse tema. Por quê? O Alexandre de Moraes já bloqueou o X, já colocou sanções à Starlink e não tenham dúvida, o ano que vem isso estará em pauta porque o Elon Musk vai tentar interferir nas eleições do Brasil, como já está fazendo lá na Europa. Mas olha, essa questão da soberania brasileira apareceu também, como eu disse, num discurso do Zé Dirceu, ex-ministro, ex-deputado, ex-secretário-geral do PT. Ele fez aniversário em Brasília, 79 anos, convidou militantes, amigos, gente de várias linhas políticas e falou exatamente sobre isso. É a manchete que está aqui no nosso telão. Soberania do Brasil está ameaçada pela aliança de Bolsonaro com o Trump, diz Zé Dirceu. O petista falou em relação a bolsonaristas como agentes estrangeiros, referindo-se aos contatos que a família do ex-presidente tem com a Casa Branca. A gente tem um trechinho aqui da fala, o Zé Dirceu falou por cerca de 15 minutos para os convidados que estavam ali. A gente não tem a fala, mas eu vou resumir aqui o que ele disse. Eu ouvi atentamente aqui a fala do Zé Dirceu. Ele disse o seguinte: esta gente, os bolsonaristas, vai aos Estados Unidos, não é esta imagem, é a imagem dele lá na festa, mas tudo bem. Vai aos Estados Unidos para pregar a traição nacional, a intervenção dos Estados Unidos das Big Techs nos assuntos nacionais. Aí disse o Zé Dirceu, os tambores da guerra estão soando pelo mundo. Não há mais eleição puramente nacional, disse também o Zé Dirceu nesse mesmo evento ali para dezenas de militantes. O Musk intervém na Inglaterra, intervém na eleição na Alemanha e vai interferir aqui no Brasil, disse o Zé Dirceu.
disse: não tenhamos ilusões em relação a isso. Ele pediu a unidade da esquerda e de todos que defendem soberania e democracia. Diz que essa é uma tarefa não só dos partidos de esquerda, mas falou que PT, PCdoB, PV, PDT, PSB, Rede, PSOL tem que estar juntos e, a partir daí, ampliar a frente para enfrentar o que vem de fora para dentro. Foi a fala do Zé Dirceu, tá aí a festa, na festa dos 79 anos. Esse é o discurso, ó. Foi nesse momento que ele sobe ao palco de uma casa noturna lá em Brasília e faz esse discurso que eu estou resumindo aqui. E disse mais: não devemos ter ilusões, parte da direita já está dormindo com o inimigo, foram as palavras do Dirceu. E citou explicitamente: o Tarcísio é o nome. Alguns dizem que ele é a direita sem Bolsonaro, mas ele não é. Ele é a direita bolsonarista se apresentando com outras faces. O alerta feito pelo Zé Dirceu e citando especificamente a questão da soberania nacional durante esse evento de comemoração dos seus 79 anos em Brasília. O Zé Dirceu traz para a gente, né, uma leitura. Ele é um homem que, com toda a experiência que já teve, é a leitura política, né? A leitura política do que está acontecendo. Não olhar para o Brasil separado do que está acontecendo no mundo. Isso é muito importante. Tem uma onda de extrema-direita e o Brasil é uma das partes centrais do projeto de extrema-direita bolsonarista e trampista. Então eles vêm com tudo, não tenhamos nenhuma ilusão. Vai ser uma eleição duríssima e por isso que ele falou: tarefa número 1, defender o governo precisa estar forte para enfrentar. Sem o governo Lula não tem como enfrentar a onda da extrema-direita que vem de fora para dentro. Então tá aí, o alerta feito pelo Xandão e também pelo ex-ministro Zé Dirceu, que deve, né, ser candidato a deputado federal em 2026. Vamos falar então do governo Lula. O governo Lula está tentando se recuperar, né, lançar vários programas, voltar a se conectar com as bases. E hoje, Lula, nesse evento, a gente tem as imagens aqui na tela, apresentou a medida provisória para instituir o chamado consignado dos CLTs. O que é isso? Empréstimo consignado. É aquele empréstimo que muita gente já pega, quem é aposentado, quem é do setor público já faz. O setor privado também tem, mas agora o Lula está dando um passo à frente, assinando uma medida provisória que facilita o consignado para quem tem carteira de trabalho assinada e deve baixar os juros para quem conseguir empréstimo nessa modalidade. A medida pode beneficiar quase 40 milhões de pessoas e atende diretamente trabalhadores, né? É o chamado Programa de Crédito do Trabalhador. Laura Couto traz mais detalhes para a gente entender o que é exatamente esta medida. O Lula pretende com ela dialogar de volta, né? É mais um passo para tentar retomar o diálogo com as bases aí, que ele perdeu parte desse apoio nos últimos meses. Laura. Rodrigo, o que acontece agora é que o crédito consignado vai incluir todos os trabalhadores que estão sobre regime CLT do setor privado, os trabalhadores domésticos, os trabalhadores rurais e os MEIs. Com esse novo programa, quem tem carteira assinada pode contratar essa modalidade de empréstimo usando até 10% do saldo do FGTS como garantia. Com isso, o governo prevê que a taxa dos juros do consignado vai cair até 40%, Rodrigo. Então, o principal é isso, né, Laura? É a utilização do fundo de garantia, porque todo trabalhador com carteira assinada tem fundo de garantia, esse dinheiro está lá. Né? Então, esse dinheiro vai ser usado como garantia do empréstimo que o trabalhador fizer. Né? Seja o empréstimo de 10%, aliás, o empréstimo não, a garantia de 10% do saldo que houver ali no FGTS, ou daquela multa que o trabalhador recebe quando é demitido, 40% em cima do FGTS. Com isso, se espera baixar os juros. É uma medida que vai certamente ter impacto, né, mas demora alguns meses até isso ser implantado. No dia 21 de março deve estar funcionando o aplicativo através do qual trabalhadores e trabalhadoras vão poder fazer esse empréstimo consignado. Ao longo dos próximos dias, a gente vai trazendo mais detalhes sobre isso. Bem, fato importante, anúncio importante, mas o presidente Lula, cometeu uma gafe, um deslize machista durante esse evento. Ele afirmou que quer ter uma boa relação com presidentes do Senado e da Câmara, o Alcolumbre e o Hugo Mota, e por isso colocou, abre aspas, uma mulher bonita para fazer essa negociação com o Congresso.
A fala faz referência à nova ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Vamos ver o trecho da fala do presidente Lula. E é muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque é uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância entre vocês. Eu não quero que alguém ache que o presidente da República está distante do presidente da Câmara, está distante do presidente do Senado. Não. Essa aí foi a fala do Lula. Precisa dizer mais alguma coisa? Não, né? Tá aí a manchete também, a manchete de vários sites. No dia de um anúncio importante, empréstimo consignado para os trabalhadores, uma fala machista do presidente Lula. Bem, vamos sair aqui do cenário brasileiro, do cenário nacional e voltar às reações contra os tarifaços do Donald Trump. Cada hora ele anuncia uma coisa. Ontem eu participava do Série Notícias, segunda edição, e a Gabi Varela, peraí, mudou, subiu a tarifa, baixou a tarifa, agora ele está dizendo que vai rever. Então o Trump é uma biruta de aeroporto, mas o sentido geral é subir as tarifas. Ele muda um pouco a cada dia, deixa o mercado financeiro lá dos Estados Unidos impaciente, sem saber o que vai acontecer, mas não para de fazer anúncios que certamente terão impacto, gerando inflação nos Estados Unidos e também gerando reações pelo mundo. Vamos para mais uma atualização, né? Hoje o Trump falou de novo, voltou a falar das tarifas de 25% sobre importações de metais e produtos derivados como com parafusos, lâminas e latas de refrigerante, e houve reações. Houve reações em várias partes do mundo. Da Europa, né? Reação europeia à fala de Donald Trump. A União Europeia anunciou que vai impor tarifas compensatórias de até 26 bilhões de euros em produtos dos Estados Unidos a partir do mês que vem. Então, produtos industriais americanos, esse foi o anúncio feito aqui, pela União Europeia, incluindo aço, alumínio, ferramentas domésticas, plásticos e bens de madeira, vão ser taxados na hora de entrar na Europa. Sobe a tarifa lá nos Estados Unidos, sobe também na Europa para outros produtos. Reação também do Canadá. Saímos da Europa, vamos para o Canadá, que acabou de escolher novo primeiro-ministro nos últimos dias. O ministro das Finanças, Dominic LeBlanc, disse que o país vai impor cerca de 20 bilhões em tarifas retaliatórias aos Estados Unidos a partir desta quinta-feira. O Canadá é o maior fornecedor de aço para os Estados Unidos e vai fazer essas retaliações. Nas semanas anteriores houve até ameaça de retaliar com energia, né? Porque o Canadá fornece parte da energia consumida pelos Estados Unidos. Essa disputa ainda está no ar e o Canadá também anunciando retaliações. Por fim, o México, né? A presidenta Cláudia Sheinbaum, que nos últimos dias participou dessa grande manifestação lá na Cidade do México, teve apoio, do povo mexicano nas reações aos ataques de Donald Trump, disse que vai aguardar uma possível resolução para as próximas semanas, em vez de responder diretamente às tarifas. O país é o terceiro maior fornecedor de aço para os Estados Unidos, então reações da Europa, do Canadá e o México um pouco mais cauteloso, numa linha parecida com a do Brasil. Então vamos com a Laura Couto de novo aqui para nossa redação. Laura, traz para a gente. E o Brasil? Houve fala já, né, do ministro da Fazenda, do ministro Fernando Haddad, não é? Teve sim, Rodrigo. O Brasil pode ser muito afetado porque é o segundo maior fornecedor de aço dos Estados Unidos. Então, diante disso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a equipe econômica do governo já está estudando medidas para proteger o setor siderúrgico brasileiro. Ele disse que vai tratar as tarifas na base da reciprocidade e ele disse, abre aspas, nós estamos começando a estudar propostas do setor que tem toda a legitimidade de trazer essas propostas. Eles estão imaginando formas de negociar porque os Estados Unidos só têm a perder. Nosso comércio é muito equilibrado, Rodrigo. Esta foi a fala do Fernando Haddad, né, trazendo aí... Aliás, o presidente Lula esteve naquela viagem para Minas que nós citamos ontem, ele esteve na fábrica da Fiat e depois foi conversar também com o pessoal de aço, já que Minas é um dos principais produtores de aço no Brasil e já avisou que vai encontrar uma maneira, e o Fernando Haddad reafirma isso agora, de compensar o setor de aço brasileiro que está sendo taxado
pelos Estados Unidos. Então é a promessa de Lula e também é o anúncio feito pelo Fernando Haddad. Mas, Laura, você tem também a reação de outros países, né? Na Ásia, especialmente? Pois é, a China, o Japão, a Austrália e a Suíça também anunciaram retaliações. A China, principalmente, por conta do acordo do fentanil que a China tem com os Estados Unidos. Então, o governo chinês disse que vai promover retaliações aos Estados Unidos caso o Trump continue com essas ameaças por conta desse acordo do fentanil que a China tem com o país do Donald Trump. Exatamente. O Trump tenta gerar uma espécie de um fantasma, né? De que o fentanil, os chineses colocam o fentanil para provocar aquelas cenas que a gente vê nos Estados Unidos. O fentanil consumido de uma determinada maneira provoca seríssima dependência e as pessoas ficam vagando pelas ruas nos Estados Unidos. A gente já viu muitas imagens desse tipo. E o Trump, em vez de lidar com isso como uma questão de saúde pública, quer botar a culpa na China, né? E faz isso em parceria, inclusive, com a extrema-direita do mundo inteiro, especialmente aqui no Brasil, com o Jair Bolsonaro. O Xi Jinping está dizendo que não vai recuar. É a nossa manchete aí na tela. Mas falando em economia, gente, Brasil, o Lula tentando reagir, né, com esses anúncios, né, anunciando programas sociais, anunciando novos empregos em Minas, anunciando empréstimo consignado, mas o calcanhar de Aquiles mesmo são os preços. E olha, o número que saiu hoje mostra que fevereiro foi realmente um mês dificílimo para os brasileiros. Alta da inflação, né, divulgada hoje, em fevereiro, 1,31%. É a maior alta para o mês de fevereiro desde 2013. Então, não é impressão, não é exagero, as pessoas vão no supermercado, sentem no bolso. Fevereiro, esse mau humor político tem tudo a ver com o mau humor que vem dos preços. E o índice de fevereiro confirma exatamente isso. Um dos principais destaques para esta alta de 1,31% em fevereiro é a energia elétrica residencial, que subiu 16,8% no mês de fevereiro, impactando diversos outros preços pelo país. Mas além da energia, alimentos, não é isso, Laura? Os alimentos também, alguns especialmente, impactaram bastante esse índice de fevereiro, não é? Rodrigo, o ovo de galinha e o café moído, que são dois produtos tradicionais na mesa dos brasileiros, registraram uma inflação de 2 dígitos em fevereiro, segundo os dados do IPCA. O ovo teve uma alta de 15,39% no mês passado, em fevereiro, e a maior inflação mensal desde o início do Plano Real. Já o café moído teve a inflação de 10,77% no mês passado e a maior em 26 anos. As principais razões para o ovo e o café terem tido essa alta na inflação são as mudanças climáticas, a alta na exportação e o crescimento no consumo desses produtos, Rodrigo. Muito bem. E o ovo, especialmente, a Laura destacou aí, é a maior alta no preço do ovo desde o Plano Real. Desde o Plano Real foi no século passado, no final do século passado. Então, olha, os últimos meses foram meses realmente de turbulência nos preços, impactando diretamente o bolso e o humor e a política no Brasil. Não é à toa que a extrema-direita voltou a ficar assanhada com a possibilidade de disputar para ganhar na reeleição do presidente Lula. E falando em extrema-direita, Bolsonaro. Vocês lembram que ontem a gente anunciou aqui que o Xandão liberou. Agora o Bolsonaro pode se encontrar de novo com o Valdemar. Olha os dois felizes aí, ó. O Valdemar, presidente do PL, e o Bolsonaro. Os dois sorridentes se encontraram em Brasília, viu? O Xandão liberou, no dia seguinte os dois se encontraram. O Bolsonaro disse ontem que estava com muita saudade do Valdemar. A gente pode imaginar que tipo de conversa, que tipo de saudade, né, que pode pintar entre esses dois aí. O Bolsonaro, durante esse encontro, acho que nós temos a manchete aqui, saiu, eu vi agora há pouco na CNN, olha aí, ó. Ele disse o seguinte aos jornalistas, logo depois do encontro com o Valdemar: querem me tirar do cenário político do ano que vem, afirmou o Bolsonaro. Está se referindo aos processos judiciais, especialmente por tentativa de golpe de Estado, PGR e o Supremo Tribunal Federal. Bom, não é que querem tirar Bolsonaro. Você é tido como chefe de uma tentativa golpista. Tem uma série de indícios, né, de fatos, e a Procuradoria-Geral da República pede que você se transforme em réu. Você já está fora da corrida, não é por causa disso apenas, é porque você está inelegível. Então, Bolsonaro, por enquanto, você está jogado para escanteio, realmente, como diz aí a nossa manchete. Mas não é só a PGR e o Supremo que podem tirar o Bolsonaro da jogada.
tem articulações avançando na direita. Muita gente na direita gostaria de dizer para o Bolsonaro, pega o boné, sai de fininho, dá o seu apoio, mas não fica atravancando, atrapalhando o movimento. E o nome é o Tarcísio. O Zé Dirceu falou do Tarcísio no discurso que nós mostramos agora há pouco. A direita, a Faria Lima, a extrema-direita já apostam no Tarcísio. A Veja, que é uma espécie de torcida organizada da direita no Brasil, fez capa esta semana com o Plano T. Lançou o Tarcísio presidente da República. A Veja tradicionalmente faz isso com os candidatos antipetistas. Fez isso desde o começo lá dos primeiros governos do Lula e depois da Dilma. Vamos relembrar? Aliás, fez antes, na época do Collor. Primeira capa desse tipo da Veja vem lá na época do Caçador de Marajás, o Collor de Mello, lançado como um grande herói nacional. Foi para a capa da Veja. Depois, o Lula governou por 2 vezes e aí até a sucessão do Lula com a Dilma. E a Veja lançou o Serra, aí fez uma capa. Conseguiram transformar o Serra num sujeito simpático nessa foto. Tentaram, né? Serra e o Brasil pós-Lula. Eu me preparei para ser presidente. Só não combinou com os eleitores, perdeu a eleição para Dilma. A Veja apostou e perdeu. Depois a Veja apostou no Aécio. Aécio Neves, lembra dessa capa? O poder de Aécio confirma. Isso parece um panfleto, mas era a capa da revista. Por isso que eu acho muito engraçado quando falam, nós fazemos jornalismo profissional. Profissional a favor dos tucanos, depois da extrema-direita. Agora estão fazendo jornalismo a favor do Tarcísio. Mas voltando para a capa da Veja do Tarcísio, aquela do Plano T, se a gente puder colocar de novo aqui isso, esta capa e tudo que vem acontecendo nos bastidores preocupou o Jair Bolsonaro. Tanto que ele veio a São Paulo, antes desse encontro com o Valdemar, ele esteve em São Paulo e fez uma declaração para demarcar território. Ele disse o seguinte, olha aí, vai ter Tarcísio na eleição em 2026, só que ele vai para a reeleição de governador e eu para presidente. É a fala do Bolsonaro. Ele falou isso num evento ao lado do Tarcísio em São Paulo. Então ele veio demarcar território. Tarcísio vai para a reeleição e eu vou para presidente, disse o Bolsonaro, desconhecendo, ou fingindo desconhecer, que ele está inelegível. Mas tem mais gente aí que preferia deixar o Bolsonaro de lado, colocar o Tarcísio para presidente, abrindo espaço para a eleição para o governo de São Paulo. Laura, tem matéria de hoje, de agora há pouco, que saiu na Folha de São Paulo, trazendo uma articulação grande aí da direita paulista, já apostando em Tarcísio, não é isso? De acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, já está trabalhando nos bastidores para se viabilizar como candidato a governador de São Paulo nas eleições de 2026. De acordo com essa reportagem, ele já teria falado sobre o assunto com secretários, vereadores, dirigentes do partido e até mesmo alguns prefeitos do interior de São Paulo. Mas isso aconteceria, claro, caso o Tarcísio realmente desista da reeleição em São Paulo e se candidate à presidência em 2026. Rodrigo. Exatamente, presta atenção nisso. O prefeito de São Paulo acabou de ser reeleito e já está com o olho no palácio do governo. Então, o que o Ricardo Nunes quer? Ricardo Nunes está aqui no telão. Ricardo Nunes quer que o Tarcísio saia presidente, abre o espaço aqui em São Paulo, ele abandona a prefeitura com 1 ano e pouquinho aí de mandato nesse segundo momento dele na prefeitura, e sai a governador. E larga São Paulo na mão de um bolsonarista daqueles. Um ex-policial, ex-comandante da Rota, que foi indicado na chapa do Nunes pelo Bolsonaro. Né? Então, é esse o projeto. Está aí, o vice do Nunes, o Melo Araújo. Ele já chegou a defender que a abordagem da PM em áreas nobres tem que ser diferente da feita na periferia, tem que ir com mais cuidado. Na periferia você desce a porrada, disse ele. E nas áreas nobres você vai com toda a elegância. Esse é o estilo Bolsonaro, né? Então a prefeitura ficaria com esse homem, essa articulação. Falta combinar com o Bolsonaro, que não quer isso, porque o Bolsonaro quer que ele seja o nome e que o Tarcísio saia em São Paulo. E falta combinar com o Kassab, gente, com o Gilberto Kassab, porque o Gilberto Kassab prefere que o Tarcísio saia governador em São Paulo, com ele, Kassab, como vice-governador, porque daí depois ele herda o governo de São Paulo. Esse é o mais esperto de todos, né? Gilberto Kassab. Então, essa articulação está acontecendo, o Bolsonaro está demarcando o território, mas está muita gente na direita se movimentando para que o Tarcísio seja o nome e o Bolsonaro seja colocado
de escanteio. Falando em políticos da direita em dificuldades, vamos a Portugal. Portugal teve queda do primeiro-ministro, Luís Montenegro. Ele caiu ontem numa sessão do parlamento português. Portugal é um país que vive o parlamentarismo. Ele perdeu um voto de confiança que ele mesmo chamou, né? Ele teve 142 votos contra ele e apenas 88 a favor da permanência dele como primeiro-ministro. E isso tudo porque houve uma denúncia de corrupção envolvendo a família dele, tal, Montenegro, faz pouco tempo que está no poder. Conta pra gente, Laura, o que vai acontecer agora? Portugal deve ter novas eleições, é isso, Laura? Rodrigo, com a derrota do Luís Montenegro, o governo vai se tornar interino por um tempo e o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, vai ter que decidir, depois de consultar com os partidos, se ele vai convocar eleições antecipadas para maio. Essa seria a terceira eleição geral em Portugal em pouco mais de 3 anos. O próprio premier, como você mencionou, Rodrigo, foi quem propôs essa moção de confiança na semana passada, depois que a oposição portuguesa ameaçou estabelecer um inquérito contra ele sobre uma denúncia de corrupção ligada à família dele. Então agora a gente tem que ver o que vai acontecer, se o presidente de Portugal vai convocar eleições antecipadas e o que vai acontecer daqui para frente. Laura, certamente vamos ter eleições antecipadas em maio e o grande risco para Portugal, o avanço da extrema-direita. Em Portugal há um partido chamado Chega, que é o partido da extrema-direita em Portugal. Já teve quase 20% dos votos na última, ficou em terceiro lugar, elegeu 50 deputados. E o Chega... A previsão é de que, havendo essa eleição antecipada, ainda mais com denúncia de corrupção contra o atual primeiro-ministro, que é de centro-direita, o Chega deve avançar ainda mais, deve ter aposta da direita internacional no avanço da extrema-direita. Também em Portugal, o André Ventura, né, que é o líder da extrema-direita portuguesa, esse está gostando dessa crise, porque certamente vai avançar ainda mais também em Portugal, nesta onda de extrema-direita que ameaça o mundo inteiro. Uma última notícia, gente, aqui no ICL Urgente, saindo de Portugal e voltando para o Brasil. Vocês lembram dos 3 parlamentares do PL, Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e Bosco Costa, que viraram réus por envolvimento em corrupção com emendas parlamentares? Pois é, hoje vazaram diálogos que mostram ameaças, inclusive de morte, de tiro, e ameaças e muita desconfiança entre essa turma. Eles contratavam um intermediário, essa é a acusação, né? E eles são réus por essa acusação. Um intermediário, porque eles mandavam a emenda parlamentar para um determinado município e depois que a emenda batia lá, eles queriam uma parte de volta, a cobrança da propina. Isso saiu no blog da Daniela Lima, agora há pouco. E esse intermediário chamado Pacovan, né, vários trechos de mensagens que ele mandou para os deputados acabaram vazando. A gente vai botar rapidinho aqui na tela um desses trechos, né? Essa situação de eu não ter pegado o comprovante, pagou, era para eu estar com os papéis na mão, entendeu? Rapaz, só tem raposa. Ele estava reclamando que só tinha raposa. O intermediário estava reclamando porque ele estava com medo de não conseguir ficar com o dinheiro da propina. Esse aqui é um dos trechos das mensagens, tem áudio e tem mensagem. E para terminar mesmo, a gente tem um outro trecho que está na matéria da Daniela Lima, esse aí tem ameaça mesmo, ó. Esse daí é o telefone do prefeito e do secretário de saúde, porque eu quero desmascarar esse cara que está dizendo que é dele a propina, né? Ele vai pegar uma bala na cara. Olha o nível da história, gente. Esse vagabundo, eu fiquei ontem até meia-noite lá com o prefeito. Então ele ficou com o prefeito, o Pacovan, né, que é o intermediário, queria ficar com o dinheiro, tinha outra pessoa tentando atravessar. É uma ratoeira e o Supremo Tribunal Federal vai julgar primeiro esses 3, né, os 3 deputados do PL, mas dizem que tem muitos outros aí na fila. Bem, gente, o ICL Urgente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a Laura Couto, né? Mais uma vez aqui com a gente, atualizando as notícias. A Laura, eu estou vendo ali atrás dela a Gabi Varela e daqui a pouco o Chico Sá também já deve estar preparado ali. Ó, Gabi, preparando as notícias de daqui a pouquinho, né, Gabi? No ICL Notícias, segunda edição. Então a gente fica por aqui no ICL Urgente, mas você não sai da transmissão, porque em 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, Gabi Varela e Chico Sá estarão no estúdio para aprofundamento, análise de muitas dessas notícias que a gente já trouxe aqui. E eu, daqui a pouco, também vou lá para o estúdio do N2 e a gente segue adiante. Boa noite para todos vocês, obrigado, até amanhã com mais um ICL Urgente.
1,000 Palestinians face one of the single biggest expulsion decisions since the Israeli occupation of the Palestinian territories began in 1967. مسافر يطا هي المكان اللي كبرت فيه. بداية تصويري هي بداية نهاية. أنا يوفال، كيفك؟ هو صحفي بيكتب عن هذا المعادي ولا اليهود؟ عالم كامل مبني على الفصل. ممكن يكون أخوك أو صاحبك إجا وهدم بيه. إيش ممكن نساوي يعني؟ He spent years documenting Israeli efforts to evict Palestinians living in Masafriyata. أنا كشغل فوق الدريم اللي قاعدين بشوي. بدك ليش يصير كل شيء بسرعة بسرعة، والله شيء مستمر لسنين. يدمرونا شوي شوي. أصعب نضال هو الثبات في الأرض. مسافة يطا موجودة لسبب واحد، الناس بتوجد حياة لنفسها.